bom dia. Vamos aqui para mais uma conferência, né? Aqui vamos para a sessão 6. O motivo pela qual Deus não interferiu no ato da queda dos primeiros antepassados humanos. Vamos lá. 1. Por causa da qualidade absoluta da perfeição do princípio da criação. De acordo com o princípio da criação, Deus criou o homem a fim de que, herdando sua natureza criadora, pudesse dominar todas as coisas, assim como Deus domina sobre a humanidade, né? Então, de acordo com o princípio da criação, né, o Deus ele criou um homem a fim de que ele queria que o homem herdasse sua natureza criativa, sua natureza criadora, e pudesse dominar todas as coisas, dominar todo mundo. Para assemelhar-se com a natureza criativa de Deus, aperfeiçoar-se, cumprindo o seu... Para a gente se assemelhar com Deus, com a natureza criativa de Deus, a gente tem que se aperfeiçoar, cumprindo a nossa porção de responsabilidade, né? Então, e Deus ele não pode interferir, né? Ele não pode dominar diretamente os seres humanos enquanto eles estão no domínio direto de Deus. Então, enquanto o ser humano está no domínio direto de Deus, onde Deus não pode dominar, né? Mais ou menos no formação e no crescimento, né? Então tem esses três estágios, né? Tem a formação, crescimento e aperfeiçoamento, né? Então, se Deus interferisse nas ações humanas durante o período de crescimento, isso equivaleria a ignorar a porção de responsabilidade humana. Nesse caso, Deus estaria desrespeitando o seu próprio princípio da criação. Ele domina os homens diretamente somente depois do aperfeiçoamento deles, né? Então, se Deus tivesse interferido nas ações humanas no período de crescimento, lá na queda, né? Se Deus tivesse interferido na queda, o arcanjo meio que fazeria também parte da criação, né? Então, Deus queria que só ele fizesse parte da criação e os seres humanos também, né? Mas aí, se ele interferisse nas ações humanas, isso equivaleria a ignorar a porção de responsabilidade humana. E Deus ele leva muito a sério, né, essas porções de responsabilidade humana, né? Então, se o princípio fosse ignorado no mesmo momento, a qualidade absoluta e a perfeição do princípio seriam perdidas, né? Então, se o princípio fosse ignorado no mesmo momento, a qualidade absoluta do princípio, né, a qualidade absoluta e a perfeição do princípio seriam perdidas, né? Então, Deus ele é um ser absoluto e perfeito, igualmente ao princípio. O princípio também é absoluto e perfeito. Então Deus é ser absoluto e o Criador perfeito. Por isso, o princípio da criação que ele decidiu também deve ser absoluto e perfeito, né? É a imagem e semelhança de Deus, né? Então, por causa da qualidade absoluta e da perfeição do princípio da criação, Deus não pôde interferir no ato da queda, né? Aí Deus ele não conseguiu mais dominar sobre Adão e Eva, já que ele ficou no domínio direto, né? Eles caíram, né? Então Deus não pode mais dominar diretamente com Adão e Eva, né? Eles estavam no período de crescimento, né? Eles caíram lá para baixo, e eles não conseguiram, e Deus não conseguiu mais ter aquele domínio direto de Adão e Eva, né? Eles ficaram no domínio direto de Deus, né? 2. Para que somente Deus seja o Criador. Passando. Ok, vamos lá. Então, para que Deus somente seja o Criador. Deus intervém somente em seres ou autos dentro do princípio que o próprio Deus criou, e não intervém em seres ou autos fora do princípio que Deus não criou. Se Deus interferisse em qualquer ser ou auto reconhecido como pai do princípio, recebe o valor da criação, ou seja, né? Deus ele intervém somente em seres ou atos dentro do princípio, né? Que ele mesmo criou, né? Então ele não intervém em coisa que ele mesmo não criou, né?
Deus ele só intervém, ele só assim domina sobre as coisas que ele mesmo criou, né? Ele não intervém em outros seres ou outras coisas fora do princípio, né? Que consequentemente não foi ele que criou, né? Então, se Deus interferisse em qualquer outro seu ato que não seja do princípio, né? Recebe o valor da criação. Então, aqui. Se Deus tivesse interferido na queda, a queda teria recebido o valor da criação e a queda seria reconhecida como parte do princípio. Então Deus não queria que a queda seria reconhecida como parte do princípio. Por isso que ele não interferiu na queda humana. Né? Muitas pessoas perguntam, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão poderoso, por que ele não interferiu na queda do homem? Né? Na hora que Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, por que Deus não interferiu naquela hora, né? Muitas pessoas perguntam, né? Se Deus podia vigiar tudo e tudo mais, mas porque ele não queria que a queda ele não queria que a queda seria reconhecido como pai do princípio, né? Então ele não queria que isso acontecesse, né? Não queria que a queda seja reconhecida como pai do princípio, né? Por isso que ele não interferiu. Então Deus assim estaria atribuindo a esses atos da queda o valor da criação suas e reconhecendo-os perante o princípio, né? Então, foi Satanás que iniciou as situações para alcançar este resultado. Satanás se tornaria o criador de um novo princípio. Se tornaria o criador de todos os frutos da queda. Então, depois da queda, né, Satanás passou a ser infelizmente passou a ser o rei, né, do mundo todo, né? Ele começou a comandar, né? Porque todos os seres humanos têm a mesma linhagem de Satanás, né? Então, para que somente Deus seja o criador, ele não pode interferir nada da queda, né? Então, por isso Satanás ele iniciou as situações para alcançar esse resultado, né? E assim Satanás se tornou o criador de um novo princípio, né? Ele se tornou o criador de todos os frutos da queda. 3. A fim de estabelecer o homem como o dominador de todas as coisas. Então, Deus ele tem qualificativo de dominar todos os homens por ser o Criador, né? Isso está falando em Gênesis 1:28. Está falando dominar todas as coisas. Então, Deus ele tem esse qualificativo de poder dominar todos os homens por ser o Criador. Ou seja, como ele é o Criador, ele pode dominar todas as coisas, né? Ele tem esse qualificativo, né? Então, o homem também devia ter a criatividade de Deus, né? Para ter o qualificativo dominador de todas as coisas, né? O homem devia também ter, né? Já que o Deus ele tem esse dom, Deus tem esse qualificativo já que ele é o criador, né? Então, no período de crescimento, né, para dar a criatividade ao homem e qualificá-lo como dominador de todas as coisas, né? Então, aperfeiçoamento é pelo cumprimento de sua porção de personalidade até quando completar esse período, né? Se Deus diretamente dominasse e interferisse na queda, ele ignorar a porção de responsabilidade humana, né? Então, se ele interferisse, né, no ato da queda, ele estaria ignorando a porção de responsabilidade humana, né? Porque a porção de responsabilidade humana não é chegar à perfeição, né? E assim ele não ia chegar, né? Então, assim, se Deus interferisse na queda, ele também estaria ignorando a porção de responsabilidade humana, né? Deus, ele realmente leva bastante a sério, né? Essa responsabilidade, né? Essa porção de responsabilidade, né? Então, ele não queria interferir, né? Então, assim, Deus, se ele interferisse, ele perde a porção de criador e dominador, né? Então, realmente bem sério. Então, então, a fim de estabelecer um homem como dominador de todas as coisas, ele não pode interferir no ato. Então, o próprio Deus ignorou o princípio da criação. Então, realmente assim, Deus ele não podia interferir nesse ato da queda, né? Se ele interferisse, né, ele está ignorando a porção de responsabilidade humana, né? Ele não seria mais o criador nem o dominador, né?
Contradição tratar um homem imaturo como um homem aperfeiçoado também ser pedido. E o próprio Deus ia ser como o próprio Deus ia ignorar o princípio da criação, né? Então por isso que Deus não quis interferir, né? É bem. Então, foi isso. Acabamos aqui. Nosso querido princípio. Continuamos aqui, né? O nosso queda do homem, né? O capítulo da queda humana. Na próxima conferência nós já vamos para a escatologia. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bom dia a todos.